Estou aqui com Milton Flávio, reunião da Executiva Municipal do PSDB, dia 26 de janeiro, uma reunião bastante acalorada, onde se discutiu um pouco essa questão das mudanças de regra para a eleição de diretórios zonais, que ocorrem agora em fevereiro, não é isso? Não? Final de março. Final de março. Já final de março, é isso. Houve algumas modificações de regra que essa executiva atual propôs e parece que boa parte dos diretórios zonais estão entendendo como mudanças goela abaixo, não é? Como é que você, dessa reunião que teve hoje, como é que você está colocando, como é que você está vendo essa decisão da executiva, que hoje até manteve as deliberações anteriores, né? Já antecipando o resultado dessa reunião, manteve a deliberação anterior da mudança de regra às vésperas praticamente de uma eleição dos diretórios zonais. Você que é uma pessoa que desde o início da sua trajetória como presidente do diretório municipal tem se mostrado o mais democrático possível. E vou continuar sendo, Farid, né? Você acompanhou a reunião, essa questão não foi trazida na reunião anterior pela presidência, ao contrário, membros da executiva trouxeram essa preocupação e trouxeram a proposta. Naquela ocasião, o vereador Mário Covas achava que não pôde participar da reunião, pediu que ela fosse adiada. Eu coloquei isso em discussão na executiva, a executiva entendeu que deveria discutir o assunto no dia. Ao final da reunião, antes da votação, o Glaucio pediu, né, o Glaucio, e eu não me recordo, o Glaucio e o Balota pediram que a votação não se fizesse naquele momento, mas que houvesse a oportunidade de que os diretórios zonais fossem ouvidos. Eu mais uma vez coloquei, e é importante que as pessoas saibam, o presidente não vota, o presidente é voto de Minerva, né? Portanto, como a decisão foi por ampla maioria, com apenas 2 votos contrários, nós tivemos que votar e a votação foi pela aprovação dos novos critérios. Seja como for, né, os diretórios foram informados, reagiram, né, uma grande parte... Explica um pouquinho a respeito desses novos critérios, como é que seriam esses novos critérios? O problema que tem, Farid, é que o nosso diretório ele tem 70 membros, mais o líder da bancada dos vereadores. Na medida em que os diretórios foram crescendo, alguns anos atrás nós éramos menos de 40 diretórios. Hoje nós somos 58 e deveremos chegar no próximo ano a 65 diretórios. O que significa que não sobram espaço para você acrescentar o chamado critério político, que é a representação legítima dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, do governador, do ex-governador, do presidente, dos vereadores, além do líder, né? Então, você não consegue incluir entre 70 todos aqueles que deveriam e precisariam estar no diretório, para que ele tivesse a representatividade democrática da militância e também das nossas lideranças políticas. Bom, os diretórios se reuniram, uma boa parte deles. Porque hoje, só cortando nessa questão, hoje cada diretório zonal indica um membro. Um membro, né? E nessa nova composição não haveria indicação. Não, ele continuaria fazendo a indicação de um membro, só que nós estabeleceríamos um certo percentual de representação pela titularidade e uma parte pela suplência. Nós temos 70 membros mais o líder da bancada como titulares e 24 suplentes. Então, na verdade, nós trabalharíamos com 94 membros do diretório, suplentes e titulares, mas os diretórios continuariam sendo contemplados, cada qual com um representante. Como é que você estabeleceria a suplência ou a titularidade? Pelo voto, né? Dentro do diretório, na Zona Leste, por exemplo, vamos imaginar, ao invés de ter 21 titulares, né, você teria, por exemplo, 15 titulares e 6 suplentes. Né? Quais seriam os 15 titulares? Né? Os 15 mais votados. Né? E os 6 menos votados seriam suplentes. Continuariam representando o seu diretório. E quem pode se candidatar, por exemplo, isso seria por Leste 1, Leste 2, Leste 3,
seria a votação dentro de cada região de leste ou seria a leste toda? Não, a nossa ideia é de que a representação se fizesse por coordenadoria, portanto, leste 1, leste 2 e leste 3, né? Havia alguma dúvida se a votação seria restrita ao seu diretório ou se o candidato do diretório se submeteria a uma votação de todos os membros daquela região ou daquela sub-região. Para quê? Para que eventualmente você pudesse, ao indicar alguém para a suplência, não levasse em conta o fato do diretório A, B ou C ir para a suplência. Quem foi para a suplência não foi o diretório, foi o candidato que, quando submetido à votação de toda a militância daquela região, teve uma presença menos importante. Bom, seja como for, houve uma resistência muito grande. Você falou que era importante um item que você, quando eu te cortei, você falou, é importante ressaltar, mas tudo bem. Mas é importante ressaltar que a gente, em muitos momentos, que hoje, com 58 membros do diretório em 70, os militantes têm uma representação de 86%, 87%, né? É exatamente o dobro do que tem no diretório municipal, né? Os membros, né, o militante tem no diretório municipal da capital o dobro do peso que tem no diretório estadual e seguramente muito mais do que tem no diretório nacional. Mas de qualquer maneira, Fuad, face à resistência, né, que se manifestou, nós trouxemos de novo para a discussão, né? Eu na última reunião eu entendia que dificilmente nós encontraríamos uma fórmula mais adequada. Mas seja como for, democrata que sou, né, ouvindo e sentindo a resposta, né, eu trouxe de volta a discussão para o diretório, né, para a executiva. Né. Para que as pessoas queiram o entendam, eu quero colocar algumas coisas. Primeiro, né, por que só foi colocado agora? Porque até recentemente, Farid, nós, o diretório executivo estadual e o diretório executivo nacional, estávamos todos preocupados com a eleição dos nossos majoritários. Então o partido não parou para discutir a eleição dos seus zonais, dos seus estaduais. Por quê? Porque a preocupação nossa era tentar ganhar com Aécio, ganhar com Geraldo, ganhar com Serra. Terminada a eleição, foi o momento em que o diretório nacional, a executiva nacional, a executiva estadual começou a trabalhar com o calendário das eleições. E ao serem apresentados os calendários, foi também um momento em que a nossa executiva, provocada e motivada por essa dificuldade, resolveu, concomitantemente com o nacional e com o estadual, fazer as propostas de mudança. Eu diria que muito mais grave, ou muito mais séria, ou muito mais importante e eventualmente decisiva, né, para a vida do partido foi a decisão adotada pelo Diretório Nacional de que os candidatos para o Diretório Zonal ou para os diretórios municipais e estadual não precisam mais ter 6 meses de filiação, basta que ele tenha 30 dias. Isso significa que eventualmente o nosso futuro presidente do Diretório Municipal, do Diretório Estadual, pode não ser, nesse momento, sequer um companheiro, né? De repente eu posso trazer aqui uma grande figura do partido ou de um outro partido, filiá-lo no nosso partido e elegê-lo presidente do municipal, do estadual ou até do nacional. Essa sim é uma mudança qualitativa importante, né, que pode mudar completamente a cara do partido, e para isso eu não vi nenhuma preocupação. Um outro dado importante é que, em havendo chapas, essa resolução não vale, né? Ela só tem sentido, ela só produzirá efeitos se nós tivermos uma candidatura única, uma chapa única. Significa que, vamos imaginar, para efeito de raciocínio, se nós levarmos para o diretório municipal no próximo dia 2 e o diretório municipal referendar essa posição, mas aqueles que são contra entenderem que ela não é adequada, ela não é aceitável, ou ela não é legítima para o militante democrático, basta que um grupo de militantes faça uma chapa para disputar a eleição e essa resolução não tem sentido. Então ela só tem sentido se não for haver disputa. Eu estou tentando colocar isso, né? E um outro dado que eu ia dizer que é muito importante e que foi afirmado aqui hoje, e é importante que você, militante, saiba disso: o Milton Flávio não é candidato à reeleição. Portanto, qualquer tentativa de atribuir a nós interesses secundários não pode ser levada a sério.
porque o meu compromisso nesse momento é de apoiar qualquer candidato que consiga unir o partido, mas dizendo antecipadamente que eu não tenho a pretensão de continuar no comando do nosso partido, embora disposto e comprometido a ajudar o próximo presidente na função que ele entender mais adequada. Entendi. Agora, existe também a proporcionalidade de 30% das mulheres? Então, essa é uma questão que eu nem coloquei, né? Que as pessoas também não estão tão preocupadas, porque o nosso problema, Farid, é como é que eu componho, né? Isso é um outro dado, é da lei eleitoral. Nós temos que ter nesse diretório a ser composto 30% de mulheres. Então, é complexo. Como é que você vai fazer essa? Não é uma situação fácil, porque pode chegar num certo momento que, ao final do processo eleitoral, nós tenhamos aí 10% de mulheres. E é por isso que é importante que você tenha o chamado critério político. Você tem que ter um espaço de decisão para que a executiva, para que as lideranças maiores do partido façam esse acerto, que inclusive é legal. Né? Se eu não tiver isso, o diretório legalmente não pode funcionar. Então eu só estou tentando mostrar para os nossos companheiros, né, que a ampliação do diretório, do número, não depende de nós, né? As regras de ter 30% de mulheres não depende de nós. A minha vontade é que o partido e os jornais, tanto quanto possível, tenham uma presença marcante, que ela tenha, né, seja significativamente relevante, né, e mais do que isso, né, que nós também tenhamos uma participação a mais ampla possível dos nossos parlamentares da capital. Por quê? Porque são aqueles que, em nome do partido, conquistaram o voto da população. Então não tem sentido, por exemplo, você não ter vereadores no nosso diretório, até porque, em tese, eles deveriam ser subalternos às decisões que o diretório adota em questões relevantes, como, por exemplo, votar ou apoiar o atual presidente da Câmara, né, que é uma pessoa cuja reputação é muito questionada e o nosso partido apoiou, né? Seria muito importante que os nossos vereadores tivessem consultado, ouvido o partido que tinha uma posição diferente dessa. Mas enfim, eu só estou tentando demonstrar que a nossa preocupação não é suprimir a representação do militante, não é tirar ou eventualmente mudar o quórum eleitoral para que determinado candidato não tenha sucesso na eleição e muito menos, né, criar um quórum eleitoral que favoreça o atual presidente, o atual executivo. Por quê? Porque o presidente não é candidato à reeleição. Mais uma coisa que é definitiva: no dia 2 nós vamos levar essa questão para o diretório. A nossa posição enquanto presidente do partido é levar para a decisão do diretório, né? Existem membros do diretório que entendem que essa decisão não pode ser submetida ao diretório. O diretório teria que ser só informado. Nós vamos consultar o nosso jurídico, porque a minha disposição, a minha vontade, o meu compromisso, né, e o meu entendimento é que o diretório sempre pode reformar uma decisão da executiva. E se depender da posição deste presidente, eu vou levar para o diretório e submeter essa decisão à decisão final do diretório. Por último, há inclusive aqui no Diretório Municipal um espaço com o nome de Roberto Mazagão, histórico militante, já falecido do PSDB, e que numa das reuniões que eu estive presente, ele dava uma aula dizendo o seguinte, que se brigava tanto pela composição da executiva, e havia um momento que ele tomou o microfone e disse: a executiva tem por atribuição executar aquelas decisões que foram tomadas pelo fórum maior, pelo colegiado maior, que é o diretório, composto inclusive pelos diretórios zonais, né? A composição maior, não uma executiva que decida pela própria cabeça, sem ouvir o conjunto dos diretórios que compõem a base do partido, né? E ele deixava bem clara essa questão. E parece que hoje, novamente, no momento de sucessão do presidente, do diretório municipal, a fala dele é bastante viva na minha cabeça, né? Nesse sentido de que a executiva não pode tomar uma posição goela abaixo, uma posição despótica, uma posição de eu mando e vocês obedecem, mas é uma posição que é aquela que você tem levado sempre à frente. Vamos conversar,
vamos discutir e vamos deliberar. Não dá para fazer isso com 7 pessoas, com 5 pessoas, com um colegiado menor. O colegiado do partido é muito maior. Eu acho, viu, primeiro que o Roberto Mazagão foi o professor de todos nós, né? Não é por outra razão que essa executiva e esse presidente quiseram dar o nome do Roberto ao espaço mais democrático, ao espaço onde nós realizamos as nossas reuniões mais abertas. Eu vou continuar sempre me lembrando das boas lições e ensinamentos do Mazagão, né? Concordo plenamente com ele, né? E acho que a democracia partidária nos impõe isso, né? O diretório municipal, ele é o fórum maior, né? O fórum definitivo, traduz a vontade do partido, né? É claro que mudanças acontecem, o partido cresceu muito, né? E nesse momento nós temos que repensar, né, uma forma mais adequada de representação para que eventualmente não sejam suprimidas participações relevantes como a de líderes políticos e de segmentos e secretariados. Mas, de qualquer maneira, na minha visão pelo menos, visão democrática, né, a palavra final tem que ser dada pelo diretório municipal. E eu, como presidente, sou submisso, né, e subalterno a essa decisão. Vou respeitar a posição do diretório municipal. Legal, Milton. Agradeço aí o teu empenho até esse horário aqui, na luta e nas decisões, e só prestar uma homenagem a você de todo esse transcorrer. Eu, como um dos militantes que tem participado aí do PSDB já uma boa data, tenho visto sempre a tua postura democrática, brigando para que as decisões tenham validade e sejam tomadas pelo maior número de pessoas, por um colegiado maior. Eu acho que é importante isso, Farid. Eu acho que o partido ele tem que ser plural, né? Eu não tenho medo de disputa, ao contrário, acho que isso fortalece o partido. Mas a unidade do partido se constrói no respeito da maioria. E a maioria se expressa no partido em condição final, em função ou em condição recursal, no diretório municipal. É o diretório que é a instância final, né? É a instância maior do partido. É lá que todos nós estamos e somos representados. Vamos ouvi-lo e vamos acompanhá-lo nessa decisão. Só faz o convite para a data da próxima reunião. Dia 2 de fevereiro, lá no Sindicato dos Engenheiros, onde as nossas reuniões tradicionalmente acontecem. A ideia era trazer para cá, mas pelo nível, né, de embate, de emoção, seguramente eu diria que o espaço lá vai ser pequeno. Dia 2 de fevereiro? 2 de fevereiro, que horas? Segunda-feira que vem, às 7 horas da noite. 7 horas da noite, no Sindicato dos Engenheiros, ali do ladinho da Câmara Municipal. Isso. Valeu, Milton. Obrigado. Grande abraço. Abraço. Vamos descansar.